Tamo junto aí, galera. Saudações. Peço desde já que se inscrevam no canal, dê aquela força, comentem, compartilhem para que o nosso canal tenha crescimento, que possa atingir mentes e corações. Hoje é um dia muito importante no sentido de partida, de despedida de um personagem muito relevante na história daquilo que de fato é a paixão nacional, que é o futebol. O futebol brasileiro realmente ele tem grande relevância no mundo, afinal de contas somos pentacampeões mundiais e definitivamente o brasileiro ele gosta muito de futebol. Muitos vão se referir ao futebol como pão e circo, como uma forma de distração, entretenimento enquanto coisas essenciais na política, na economia, vão sendo feitos sem a percepção popular. Exatamente hoje nós vivemos ainda no país não tão polarizado como estava, por exemplo, há um ano atrás, mas ainda existe uma polarização no país no sentido político. E as pessoas reclamam do mesmo jeito, então não dá para entender, né? Se a gente gosta de futebol, tá errado, é pão e circo. Deveria se preocupar com a política. Se a gente de fato vai para os embates políticos, desde já, eu deixo claro aqui que os embates é no campo das ideias, nunca na violência física, na agressão física e por aí vai. A democracia de fato é um regime de conflitos, sim, porque você vai congregar pessoas de diferentes culturas, etnias, condições sociais, e por aí, credos, e por aí vai. Então, tudo na vida você tem que ter o quê? O equilíbrio. Você tem que ter o equilíbrio. Não tem nenhum mal você gostar de futebol, ir num estádio, assistir o time que você gosta, desde que aquilo não vire uma idolatria, nem que aquilo vire um fanatismo, que você às vezes deixe de fazer coisas para sua família ou até mesmo para você em troca de se dedicar a um time de futebol. Aí realmente é problemático, porque aí se tornou uma idolatria, se tornou um fanatismo. Isso também você vê na política, você vê isso na religião, você vê pessoas desequilibradas. O problema não é política, religião, futebol, não é nada. O problema é o desequilíbrio das pessoas, né? É um país ter uma realidade socioeconômica ruim, aonde as pessoas acabam se apegando a time de futebol, a religião, a partido político e por aí vai. Então tudo na vida você tem que ter um equilíbrio, sempre entendendo que o maior bem que você pode ter é a sua paz interior, sua família, enfim, a sua boa relação com o seu próximo. Isso são bens primários, né? E o resto é secundário. Mas não tem nenhum problema as pessoas terem um time de futebol, ir no estádio, assistir o time que gosta, desde que isso não descambe para o fanatismo. E o Zagallo é um personagem muito importante, o Mário Jorge Lobo Zagallo é um personagem muito importante na história do nosso futebol. O povo brasileiro, ele é um povo caracterizado assim por desprezo da sua própria história, das suas próprias suas próprias conquistas, dos seus heróis. Tudo isso cai no esquecimento, porque é um povo que não valoriza muito a própria história, até a própria história do futebol brasileiro, da própria seleção. Muitos vão entender que o futebol brasileiro ele se torna relevante para o mundo a partir da era Pelé, quando na verdade a gente teve antes jogadores que de fato chamaram a atenção do mundo para o estilo de jogo da seleção. Não necessariamente foram vencedores de Copa do Mundo, mas de fato
chegaram a ser melhores nos campeonatos que disputaram. É o caso do Leônidas da Silva, na Copa do Mundo de 1938, o caso do Zizinho, ídolo do Pelé, na Copa do Mundo de 1950. Nenhum desses dois, obviamente, eu não vi jogar. Domingos da Guia também, para muitos o melhor zagueiro da posição. Muitos desses eu não vi jogar, mas eu leio pessoas que viram jogar. E o Leônidas, por exemplo, o técnico, se não muito me engano, é um técnico da Copa de 50, não sei se era Flávio Costa o nome do técnico, era um técnico da Copa de 50, ele disse que se o Leônidas não jogou mais do que o Pelé, menos ele não jogou. E de fato o Leônidas era um popstar, né? Até o nome do chocolate Diamante Negro é em alusão a ele. E o Zizinho, idem, também um super jogador de futebol, na sua época, um dos maiores do mundo, jogador top, que tanto é verdade que era o ídolo de Pelé, foi craque da Copa de 50, jogou no Flamengo, depois passou pelo Bangu e terminou no São Paulo, um super craque de futebol. E depois aí a transição veio o Didi, né, que viera a ser o craque da Copa de 58, e ali na Copa de 58 é iniciada a era Pelé, Garrincha, Didi, e eu considero o time de 58 o maior da história, porque se você pegar todas as posições, tinham grandes jogadores, dois zagueiros, dos melhores, dos laterais, o Newton Santos, o Djalma Santos dos melhores, era Orlando e Bellini, a zaga dos melhores, laterais Newton Santos e Djalma Santos dos melhores da história. Tu pega a volância com o Zito, dos melhores, o Zito do Santos, o Didi, meia cerebral que a FIFA apelidou de Mister Futebol, craque da Copa de 58, o homem da folha seca, para muitos o maior meio-campista, só abaixo do Zizinho no futebol brasileiro. Aí você pega um ataque com o Garrincha, não precisa de comentários, né? Para mim, o segundo maior jogador da história do futebol brasileiro, só um pouco abaixo do Pelé. Aí você tem o Zagallo, um ponta hipermoderno que marcava e atacava. Você tem o próprio Pelé, você tem o Vavá, um grandiosíssimo centroavante. Então, na minha opinião, foi a melhor seleção da história ali, de fato. O Brasil mostra um estilo de jogo para o mundo que é um estilo de jogo do futebol bonito, né? Do futebol arte. Depois a gente vai ganhar outras Copas. Então é muito importante a gente sempre valorizar a nossa história, né? Porque a gente vive uma geração hoje aí, geração de 20 anos, de 30, de 40 anos, que não liga, acha que você reverenciar o passado não é importante, o que importa é o presente. A gente vive numa cultura do capitalismo neoliberal em que o materialismo, o individualismo e aquela ânsia de estar sempre vencendo na vida é o que de fato importa, o resto não importa. E não é bem assim, porque quando a gente, por exemplo, pensa nesses personagens que nos remetem a um tempo antigo, a gente vai ver que em muita coisa a gente, no sentido tecnológico, a gente evoluiu, mas em muita coisa no sentido social, no sentido humano, no sentido de questões sociais, a gente de fato, a gente não avançamos, entendeu? Não tenha dúvida que do ponto de vista, vamos colocar assim, do ponto de vista nacional, eram épocas muito melhores, longe de dizer que não tinha problemas. O Brasil sempre teve uma trajetória muito conturbada, mas a gente via que, por exemplo, nesse ramo do futebol, por exemplo, era uma época assim que as pessoas
jogavam por muito amor à camisa e entendia a grandeza da seleção brasileira. Hoje em dia, tudo é baseado no materialismo. As pessoas vão para uma seleção brasileira objetivando grandes contratos que vão fazer com grandes clubes de futebol e, de fato, a seleção brasileira em si ela fica num segundo plano. Então é muito importante sim a gente entender a história do nosso país e a história do futebol, porque afinal de contas o Brasil é o país do futebol. Então, galera, tamo junto aí mais uma vez e saudações.